Assim como a Bárbara falou, primeiro, muito obrigado pela presença de vocês, né? Para a gente é um grande prazer recebê-los aqui. O tema é um tema que chama muita atenção, né? Quando nós falamos de inovação, de inteligência artificial. Antes de entrar na palestra, até, para quem não conhece a FNC, eu estou vendo muitos rostos novos aqui que eu não conheço ainda pessoalmente. Rapidamente falando, a FNC é uma consultoria que já atua há mais de 15 anos nesse mercado de tecnologia, tanto em infraestrutura, como em segurança, desenvolvimento de aplicações, inovação e inteligência artificial. Então, nós já estamos trilhando esse caminho já há bastante tempo. Temos alguns cases interessantes em diversos segmentos, com certeza no segmento de vocês temos alguns cases interessantes também. Vamos estar aqui durante toda a tarde, então podemos conversar até durante aí o coffee, depois nos intervalos, tá bom? Mas para a gente é um grande prazer, agradeço também a todos os palestrantes que aceitaram o convite de estar aqui com a gente hoje. Vai ser uma tarde bem diferente, não é um evento técnico. A FNC ela tem certa tradição em fazer workshops e eventos técnicos, falando muito ali do technical case mesmo, do beabá ali da inteligência artificial. Não é hoje o perfil. A ideia hoje é falar de inovação e é falar de negócios, principalmente. Como que a gente consegue trazer a inovação para o negócio, para a realidade de cada um. Então, essa é a grande missão aqui da tarde. Então, nós conseguimos fazer um conteúdo bem interessante para vocês. Espero que vocês gostem, aproveitem. E eu estou abrindo para falar um pouco sobre inteligência artificial. A inteligência artificial hoje deixou de fazer parte apenas de conversas de grupos de tecnologia, né? Há alguns anos atrás, quando falávamos de inteligência artificial, sempre tinha técnicos no meio. Quando nós falamos hoje sobre inteligência artificial, nós falamos isso em departamentos de marketing, em departamentos de venda. Falamos isso no intervalo do Jornal Nacional, com comerciais de televisão sobre o BIA do Bradesco, sobre carros com inteligência artificial. Hoje virou um assunto comum. Eu sempre brinco lá na empresa. Um dia eu fui visitar meus pais, eu estava ali vendo o intervalo do Fantástico, apareceu a IBM falando sobre mainframe, sobre colocar a sua inteligência para trabalhar, inteligência artificial para salvar rinocerontes. Eu falei, poxa, já está ali no dia a dia de todo mundo, né? E isso não é à toa, gente. Por que é interessante nós termos essa visão? Isso não é à toa. Existe muito investimento em inteligência artificial. As pessoas já perceberam os benefícios que a inteligência artificial e a tecnologia no geral podem trazer para as empresas. Então, só para dar uma ideia de investimentos, para vocês terem uma ideia, a KPMG fez um levantamento e estima-se que de 2018 até 2025 tem um crescimento de 18 bilhões para 232 bilhões em investimentos em IA e RPA. É um crescimento exponencial, é um crescimento que eu particularmente não conheço em outras tecnologias, em outras áreas, em outros segmentos. Então isso mostra o poder, mostra o quanto todas as empresas precisam estar ligadas, precisam estar atentas a essas modificações, a essas mudanças de mercado, essas transformações. Já é uma realidade, já está acontecendo, não é algo de futurístico, não é algo que nós vamos ver no futuro daqui a 30 anos, é algo que já está aí, tá? Mas quando eu falo disso tudo, algumas pessoas podem estar pensando, como que eu consigo colocar isso na minha empresa? Como que eu inicio a minha jornada realmente de inteligência artificial? Vou muito a empresas, né, como consultor, e eu vejo muitas pessoas que acham que a inteligência artificial é algo mágico. É algo que começa aqui, eu instalo hoje, amanhã está tudo funcionando, está tudo lindo, né? Isso é bem comum. Então, uma das coisas que eu quero muito fazer com vocês é explicar alguns conceitos bem simples. Antes de explicar o que é a inteligência artificial, vamos explicar o que não é a inteligência artificial. Primeira regra, a inteligência artificial não é sinônimo de assistente virtual. Não é sinônimo de assistente virtual. Isso é a primeira concepção. É sempre a primeira jornada, na maioria das vezes, é o primeiro passo de muitas empresas. Vamos começar com chatbot, vamos começar com assistente virtual, mas não é só isso, gente. É muito mais do que isso. Eu vou falar um pouco para vocês hoje. Então, para quem tem esse conceito, não é isso. A inteligência artificial também não é um robô maligno que vai tomar emprego das pessoas.
Isso existe muito, mas não é, gente. A inteligência artificial vai sim eliminar empregos, isso é inegável. Muitos empregos, principalmente empregos que têm um alto nível de automatização, que permitem um alto nível de automatização, realmente tendem a mudar bastante, ou mesmo a se extinguir. Mas é óbvio que muitos empregos serão gerados, né? E já estão sendo gerados, não só de desenvolvimento, mas até empregos realmente de cientistas de dados, ou pessoas que são técnicas em suas áreas, que vão ter que se aperfeiçoar e aliar o que as pessoas fazem também com tecnologia. Então, é sim, é uma mudança no mercado, é uma transformação no mercado, mas não é um eliminador de empregos. Quem acha que a inteligência artificial está aí para substituir homens por máquinas, está um pouco atrasado. Isso começou lá no século XVIII com a Revolução Industrial, não é culpa da IA, tá bom? E, finalmente, não é mágica, o que eu falei anteriormente. Eu vou muito a empresas e os departamentos de marketing das grandes, até da IBM mesmo, tendem a dar essa impressão, né, de que a IA é mágica. Nós colocamos aqui hoje, amanhã está funcionando, e depois de amanhã o meu mundo mudou, a empresa mudou, se transformou. E não é assim. Existem alguns passos para essa jornada, cada projeto é um projeto, cada realidade é uma realidade, cada demanda é uma demanda, cada empresa é uma empresa. E isso nós vamos ver bastante. Mas agora que eu falei o que não é a inteligência artificial, vamos ao que é de fato a inteligência artificial. Eu tenho duas formas de explicar isso. A primeira é a forma padrão que vocês vão ver em qualquer lugar que vocês vão pesquisar aí na maioria das pessoas. Artificial é uma ciência. É uma ciência que simula a capacidade de um ser humano raciocinar. E quando eu falo raciocinar, eu falo tudo, de compreender algo, de repente analisar e ter insight em relação a alguma coisa, de aprender por contexto, por padrão, por histórico, vai aprender alguma coisa. A capacidade do machine learning realmente, né? Então é isso, é uma ciência. Ok, mas eu ouço falar muito, Rodrigo, sobre machine learning, sobre deep learning, sobre linguagem natural, sobre computer vision. Sim, existem vários sabores, vamos dizer assim. Mas tudo faz parte da inteligência artificial. A inteligência artificial abrange tudo isso. Existem diversas categorias, subcategorias, mas tudo é inteligência artificial. Para nós que estamos falando de negócio, não é tão relevante nesse momento saber quais são as diferenças entre um e outro. Mas, ainda assim, esse tipo de classificação, como eu disse, ela é muito aceitável se eu estivesse aqui apresentando um TCC para vocês, né? Se eu estivesse na banca, tal, legal. Mas e negócio? Vamos falar de negócio. Então, que tipo de aplicação, que tipo de funcionalidade, como que eu consigo encaixar isso na minha empresa realmente? E aí é a segunda forma que eu explico, é item a item. Então, assim, as três aplicações que eu mais vejo quando eu vou para algumas empresas são essas que eu vou falar para vocês agora. A primeira, compreensão de linguagem natural. É a estrela da companhia. Na minha concepção, é um dos maiores benefícios, é uma das maiores aplicações que a inteligência artificial pode trazer para qualquer empresa. É a forma como uma máquina pode entender como o humano está falando, da forma como ele está falando. Não necessariamente eu preciso ali falar em nível de código. Não necessariamente eu preciso falar, tenho a opção 1, 2 e 3, escolha uma. Não, eu falo da forma como eu quero, como vocês estão acostumados de repente com a Siri, ou com a Alexa, ou algo assim. E a máquina entende isso de uma forma humana. Isso é a compreensão de linguagem natural. Isso não é só chatbot, gente. Tá? Isso é bem importante dizer, isso não é só chatbot. A FNC, por exemplo, ela tem uma aplicação que entende contratos, entende documentos online, entende da forma como está escrito, da linguagem humana. Por exemplo, existe um hospital que nós trabalhamos na área de suprimentos desse hospital, que eles leem o diário oficial todos os dias para saber se algum medicamento foi proibido, cancelado ou teve sua utilização suspensa. Hoje eles não têm mais uma equipe para fazer isso, porque hoje nós conseguimos ler o diário oficial no contexto que eles querem e nós avisamos caso isso aconteça. Então isso também é linguagem natural. Então a linguagem natural, nós temos que ser criativos, é muito além do chatbot. Então na verdade é entender qualquer tipo de comunicação numa linguagem quase humana. Essa é a ideia. Uma segunda aplicação que eu vejo muito é a computação visual. Isso aqui é a capacidade da máquina entender
o contexto que ela vê em uma imagem, em um vídeo, em qualquer tipo de imagem, em fotos, por exemplo. Também muito difundido, principalmente para reconhecimento facial, né? Você vê muito em aeroporto ou para controle de acesso, isso é bastante comum. Algumas prefeituras, alguns governos estão usando para detectar na rua se alguém que está passando ali está na base da polícia de procurados, por exemplo. Então, o reconhecimento facial talvez seja a aplicação mais difundida quando nós falamos disso. Mas também vai muito além, né? Ainda falando da FNC, por exemplo, nós temos um projeto também em um hospital, por coincidência, que com câmeras nós identificamos se um paciente que foi classificado como um paciente propício a cair, propício a queda, a risco, se ele está andando no quarto, se ele está sentado na cama, que pode representar que ele está querendo levantar, se ele abaixou a grade da cama. Então nós conseguimos, com a câmera de monitoração comum, identificar esse movimento que pode representar risco de queda e avisa a equipe do hospital, avisa a enfermagem. Então a ideia, né, tem pessoas de saúde aqui, vocês sabem disso, até a Anvisa tem boas práticas em relação a risco de queda, tudo isso. A ideia é uma ferramenta a mais para ajudar o hospital a evitar quedas de paciente, com computação visual. Muitas pessoas usam isso para, de repente, um perímetro, controlar se alguém está andando naquele perímetro, para controlar se hot zones em um shopping, por exemplo, onde tem mais pessoas ali andando. Criatividade. O recado é criatividade. O que eu consigo fazer? Identificar objetos, identificar movimentos, identificar pessoas usando computação visual. Uma terceira aplicação que eu vejo muito é usar a IA como um advisor, ajudando as pessoas realmente ali, em conjunto com o Analytics, ajudar as pessoas a tomar decisões, dar informações para que as pessoas consigam ter decisões mais ágeis e muitas vezes mais assertivas. Essa é a ideia. Estes são os 3 pilares. Para mim, um grande exemplo aqui, muito comum na vida da maioria das pessoas, é o Netflix. O Netflix usa isso para poder sugerir conteúdos que têm relação com o seu perfil, de acordo com o seu passado, com o seu contexto, com tudo que você já fez dentro da plataforma. Então são 3 das funcionalidades, das aplicações que eu vejo com muito mais frequência quando eu vou até as empresas. A questão é como aplicá-las a cada realidade. A questão é como eu sou criativo para identificar demandas na companhia de cada um de vocês, para poder entender como que eu posso, com inteligência artificial e tecnologia, trazer um ganho, trazer algo que resolva essa demanda. Tá? Poderia aqui ficar até às 20 horas falando de cases, mas eu trouxe só um, até porque as palestras aqui, a ideia é que sejam só de 20 minutos, mas eu trouxe um case que é o mais forte no Brasil por ter sido o primeiro, no caso da IBM aqui com o Watson. Então, é o do Bradesco. O Bradesco, quando começou a trabalhar com o Watson, com inteligência artificial, a fazer o BIA, o Bradesco ele tinha aquela imagem de banco que não tecnológico, né? Todo mundo falava, a plataforma é Itaú, Itaú é bom, o Bradesco é tudo, o site é ruim, tudo é ruim. Ele tinha muito essa imagem de banco não tecnológico. 95 milhões de clientes para satisfazer, para agradar, é muita coisa. E quando um desses clientes ia até a agência e perguntava algo que o gerente de repente não sabia responder, e ele precisava ligar para uma central para perguntar, a média era 10 minutos para uma resposta. É muita coisa. A experiência do cliente ficava muito prejudicada. Então, o Bradesco começou esse projeto do BIA há alguns anos já, teve algumas etapas, primeiro para pessoas internas, depois para o cliente final, etc. Mas hoje, o cenário já é bem diferente. Mais de 126 milhões de atendimentos realizados. Esse índice é interessantíssimo, 95% das perguntas que são feitas são respondidas. Tá? E o índice de satisfação, de aprovação do cliente final é de 83%, que é considerado extremamente alto. Então vocês vejam o quão poderoso pode ser uma simples chatbot. O quanto você mudar a experiência do teu cliente pode fazer com que ele te olhe com outros olhos e pode fazer com que você ganhe operacionalmente. Imagine o custo reduzido no futuro próximo com todo o atendimento sendo migrado para um chatbot. Tá bom? Mas vamos lá.
E como que eu posso saber se a minha organização precisa de inteligência artificial, né? Essa é a grande questão. Como eu saber se eu estou no momento certo? Como que eu posso saber se eu devo pensar nisso agora? O que eu respondo para vocês é, cada caso é um caso. Muitas vezes vocês não enxergam isso, mas vocês têm um problema. Então, muitas vezes, vocês conversando com uma empresa séria, uma empresa que possa ajudar a identificar esse problema, a identificar como que vocês podem usar tecnologia para isso, ajuda, auxilia. Nós vamos ter hoje aqui também alguns conteúdos em relação a isso, até um design thinking no final, uma pequena amostra para vocês verem como que nós atuamos normalmente nesse tipo de caso. Mas, até para facilitar o entendimento, eu coloquei aqui 3 características que podem, pelo menos essas 3, já serem matadoras nesse sentido. Se uma empresa tem alguma dessas 3 características, com certeza ela é uma forte candidata a ter projetos de inteligência artificial. Primeiro, se a empresa tem espaço para automatizar processos que são repetitivos ou padronizados. Entendo que quando eu falo de repetitivo ou padronizado, eu não estou falando só de robotização. Eu não estou falando de processos iguais. Todos os dias de manhã eu clico aqui, vou aqui, clico aqui. Não. Mas são processos, às vezes, padrão. Processos que muitas vezes não são iguais, mas são muito parecidos e seguem algum padrão. Como, por exemplo, um escritório de advocacia nos convidou para um projeto. É um escritório muito grande, que atende o Brasil inteiro. E eles têm correspondentes de algumas cidades que são menores. Então, se um advogado, de repente, pede para esse correspondente, eu preciso de um documento, esse documento, para poder continuar aqui com o processo, esse correspondente vai até o fórum, até o cartório, pega o documento que precisa e sobe na plataforma online do escritório de advocacia. O valor hora do advogado é alto para ele perder tempo entrando no sistema e vendo algo que está errado. Então, o escritório tem um time só para ver se o que o correspondente anexou foi realmente o que o advogado pediu. É um processo repetitivo, mas não igual. Muitas vezes os documentos são diferentes. Mas é um processo sempre a mesma coisa. Então nós conseguimos automatizar, é algo que nós conseguimos ver. Usamos computação visual para poder entender se o documento é aquele mesmo, identificamos, é possível. Então assim, quando eu falo de processos repetitivos ou padrão, não são necessariamente sempre iguais. São processos que são feitos diariamente a mesma coisa, mas com insumos diferentes, digamos assim. Então, se vocês têm na empresa de vocês processos que podem ser automatizados, vocês são um forte candidato a usar a inteligência artificial. Um segundo ponto é otimizar a experiência e interação com clientes. Como eu falei do caso do BIA, um outro exemplo que nós estamos fazendo também é um web check-in para o hospital. Então, você vai num pronto-socorro no hospital, você até desiste. Vou ficar ali 30 minutos para fazer uma ficha, deve ter fila. Você consegue com web check-in, igual você faz no aeroporto, da sua casa, você entra ali no Telegram, ou no WhatsApp, ou num chatbot, faz toda a ficha, faz todo o atendimento. Quando você chega até o hospital reconhece a sua face e já manda direto para a sala que você tem que ir. Olha a diferença, olha a experiência do usuário, como é diferente, a otimização nesse contato empresa-usuário. Então, se você enxerga, ou às vezes não enxerga, mas acha que é possível e alguém possa ajudar a enxergar uma forma de melhorar a experiência com os clientes e também com os usuários internos, vocês também são um forte candidato a usar a inteligência artificial nas empresas de vocês. E um terceiro ponto, tornar mais ágeis as tomadas de decisão. Isso é matador. Muitas vezes vocês precisam ler ali centenas de documentos, precisam ver, cruzar informações de vários lados, por mais que vocês tenham ali data lakes, analytics, várias coisas, muitas vezes um humano demora muito para isso. E você consegue usar a inteligência artificial para analisar todo esse contexto e te sugerir alguma coisa, te sugerir, faça isso, ou você pode fazer aquilo, ou te dar informações para isso. Então, são 3 pontos, não são só isso, mas esses são os 3 pontos que eu mais vejo nas empresas e que eu vejo que se a empresa de vocês tem características de abertura para qualquer um desses 3 pontos, vocês são, sim, fortes candidatos a usar inteligência artificial. E, finalmente, como que é o processo? Como que eu sugiro, como que nós da FNC trabalhamos normalmente?
como que eu sugiro que aconteça a jornada, quais são os passos. Eu faço normalmente, eu sempre sugiro para as empresas 6 passos que são essenciais. Primeiro, escolha profissionais sérios e experientes. Isso é importantíssimo. Muitas vezes, é um clichê falar isso, né? Mas muitas vezes o barato sai caro. É um clichê, mas é a grande verdade. Se nós começarmos com profissionais que não sabem o que estão fazendo, muitas vezes o projeto tende a fracassar, a frustrar todos os sponsors, frustrar todos que estão envolvidos e morrer depois de alguns meses. Então escolham profissionais sérios, tentem pegar referências, ver o que as pessoas conhecem, o que elas estão fazendo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, identifique uma necessidade. Não queira mudar a história da empresa com um projeto. É importantíssimo você, em um projeto de inteligência artificial, você começar pequeno, você começar com um pedaço, você mostrar valor naquele pedaço. Depois você cresce e vai aumentando o escopo, abrangendo outras coisas. Então, identifique uma necessidade real e alinhe os objetivos com todos os envolvidos. Terceiro passo, analise a viabilidade técnica e financeira. O que mais existe no mercado, por incrível que pareça, são projetos que são maravilhosos, mas que não traz nenhum tipo de retorno de investimento, não traz nada. E aí o que acontece? Depois de tanto investimento, o projeto morre, porque as pessoas pensam, olham, veem um projeto, isso aqui só me dá trabalho. Então, o retorno de investimento é essencial. A viabilidade técnica e a viabilidade financeira é ponto-chave. Nós da FNC, eu já perdi alguns projetos, eu falo perdi porque eu deixei de fazer, justamente porque eu não enxerguei esse ROI, eu não enxerguei essa viabilidade. Então, o que nós fazemos normalmente nesses casos é tentar, como consultoria, ensinar as pessoas a enxergar outros pontos que possam ser valiosos. Mas não comecem um projeto de inteligência artificial sem enxergar e sem definir o que vocês esperam lá na frente como ganho. Não dá para chegar lá na frente se você não sabe o que vocês esperam dele. Tá? Esse é um ponto-chave. Quarto passo, engajem. As pessoas têm que estar engajadas. Projeto de inteligência artificial sem os envolvidos estarem engajados não acontece. É uma mudança de cultura, muito mais do que uma mudança tecnológica. Não adianta o time de TI estar envolvido, é uma mudança de cultura. Muitas vezes você tem que envolver pessoas muitas vezes não, quase sempre de todas as áreas. Então, o engajamento das pessoas, e como que você faz esse engajamento? Com treinamentos, com pessoas do projeto fazendo workshops, ensinando como vai ser, como isso vai mudar, quais são os ganhos, isso é essencial. Quinto passo, protótipo, ou MVP, ou demo, ou como vocês querem chamar. Isso é essencial porque isso consegue alinhar a expectativa. O que mais existe é diferenças entre a expectativa das pessoas que estão sendo sponsor do projeto com quem está fazendo. O MVP, o protótipo, é excelente para esse tipo de alinhamento. Não deixem de fazer. Alinhado o MVP, alinhado o protótipo, aí sim vocês partem para o projeto, aí sim é alegria. Tá bom? Bom, gente, essa é a jornada, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, como eu disse, a ideia é ser bem dinâmico, é ser bem rápido, é uma palestra muito rápida, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho da nossa experiência. A FNC, como eu disse, hoje a FNC ela é referência em inteligência artificial. Parceiro IBM aqui, faz parte do time da IBM, de Watson Squad, que nós chamamos, que são alguns parceiros que a IBM encara como referência e como habilitados a trabalhar com o Watson. A FNC faz parte desse time. Temos no nosso time pessoas que podem lhe ajudar desde a concepção do projeto, desde o time de Design Thinking, que é inclusive a próxima palestra que o Percival vai falar para vocês, desde o Design Thinking, desde a definição de escopo de projeto, até a entrega e sustentação. Então, conte conosco, conte com a IBM, estamos aqui para ajudá-los. Muito obrigado pela atenção. Se tiverem algum tipo de dúvida, pergunta, por favor, fiquem à vontade. E eu vou passar a palavra para o Percival. O Percival, ele é especialista em Design Thinking de solução para negócio. Ele é o fundador da Tálamo, uma empresa de Design Thinking que hoje faz parte do grupo FNC e pode também ajudá-los nessa primeira fase.